Olá, meus queridos. Bom dia hoje. Ei, que horário diferente para essa live. Mas não vai ser possível fazer a live à noite. E quem não puder estar ao vivo agora, já vai ter a gravação para assistir no horário de sempre, que é às 20 horas. Sejam muito bem-vindos. O Henrique já entrou aqui, deixa eu convidar ele. Hoje nós vamos conversar sobre esse. Nós queremos ter a melhor experiência que nós merecemos, né? Então, deixa eu ver, ó, o Henrique chegando aí. Olá, Oi, tudo bom, Henrique? tudo jóia? Que bom, seja bem-vindo. Estou Muito muito bom feliz. dia. Bom dia, né? Isso que eu falei com o pessoal, diferente da bom dia. É, Estamos acostumados a dar sempre boa noite. Mas é bom, você sabe que uma live de manhã, uma live assim, próxima à hora do almoço, é um horário bem legal também de fazer, né? sim, outro dia eu fiz uma também, eu gostei desse horário também. As pessoas já estão terminando as atividades da manhã, já estão, né, tendo aí um intervalinho para a hora do almoço. E nada melhor do que ouvir um bate-papo que agregue alguma coisa, né? Em vez de ouvir aquelas notícias que deixa a gente mais arrasado ainda, que sugam a nossa energia, né, Henrique? Que coisa. Verdade, Mas é com isso, gente. certeza. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. E vamos começar o nosso tema, né? Eu e o Henrique já somos figurinhas conhecidas, mas é sempre bom nos apresentarmos, né, Henrique? Porque tem Sim, sempre gente nova chegando. Então, vou me apresentar bem rapidinho, já vou passar para o Henrique, aí você já se apresenta e já começa o nosso tema aí, tá bom? beleza. Então, gente, eu trabalho com o curso de física quântica para o público leigo já há mais de 15 anos. Eu fiz o mestrado em física na Federal do Paraná, na área de física quântica, e depois comecei a praticar o budismo, a meditar, e tive o insight, né, de perceber o quanto a física quântica e o budismo, no meu caso, mas não é só o budismo, né, as filosofias orientais de um modo geral, e nem só as filosofias orientais, né, a espiritualidade de um modo geral é a maneira que a física quântica faz sentido. Então, eu vi o quanto esse conteúdo é precioso, o quanto ele precisa ir para a nossa sociedade de um modo geral. E aí eu tive aquela sensação que algumas pessoas também dizem que tiveram quando tiveram grandes insights, que é aquela motivação de compartilhar aquilo com as pessoas, né? De perceber o quanto aquilo é precioso, o quanto aquilo é transformador. E aí eu mudei a minha área de trabalho da física, né? Ao invés de seguir a carreira tradicional, dando aula em universidade, eu montei esse curso para o público leigo, para ensinar física quântica, para difundir esse paradigma quântico, porque é o que o século XXI precisa, né, Henrique? Não adianta a gente ficar achando que tecnologia vai resolver, não adianta a gente fazer uma ciência só focada em tecnologia, a gente já viu que isso não resolve. Pelo contrário, né? Complica, porque se não tem uma mente equilibrada, uma mente lúcida para usar aquela tecnologia, a coisa acaba ficando pior do que sem ter a tecnologia, né? Então, a Sim, com ciência ela certeza. é também um caminho para o nosso autoconhecimento, para conhecermos o universo, para conhecermos o nosso papel dentro dele.
E isso naturalmente nos leva à espiritualidade, que é esse caminho de autoconhecimento, esse caminho de entender o que nós estamos fazendo aqui, qual o propósito da vida, que não necessariamente está vinculado a uma religião, né? Então, é um caminho muito bonito. E eu acabei publicando 3 livros, né? Já está saindo mais um aí para o início do ano que vem. E sejam bem-vindos. Então, não vou me alongar muito, porque eu quero ir direto ao nosso tema de hoje. Bom, bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Henrique Souza, sou professor e terapeuta em HQI. HQI, né, é uma técnica, uma metodologia de autocura consciente que permite à própria pessoa fazer um ajuste de consciência, eliminando na consciência as causas dos desequilíbrios que ela vivencia na matéria. Então, pode ser um desequilíbrio em qualquer área, seja um desequilíbrio no financeiro, no relacionamento, na saúde. Nós entendemos que acúmulos de informações em desequilíbrio na nossa consciência tendem a gerar um desequilíbrio na matéria. E o trabalho consiste em fazer esse ajuste de consciência, através da técnica, eliminarmos as causas que geraram esses desequilíbrios e, consequentemente, mudar a realidade. Então, o nosso trabalho consiste em curso, palestra, atendimento individual. E, em paralelo, eu busco trazer muito conteúdo aqui, conto com a colaboração de vários amigos, colegas de trabalho também, que fazem um trabalho maravilhoso, assim como a Eliane, está sempre aqui presente, dividindo a tela também comigo, trazendo conteúdo para as pessoas. E um dos assuntos que eu gosto muito de abordar é as sombras psicológicas. É um assunto que eu aprecio bastante, tem muito a ver com o nosso trabalho também. E eu fiquei feliz, né, quando você comentou do tema para a gente poder trazer. Já é um tema que quem já me conhece aqui, eu busco abordar já há bastante tempo aqui nas mídias sociais, no meu canal do YouTube, no Instagram. E hoje é um privilégio estar com você, né, abordando esse assunto, que eu já sou suspeito para falar, que eu adoro esse tema. Se me der corda, eu fico falando bastante. Até brinquei com você um pouquinho antes. Acredito que essa live de hoje vai ter a parte 1, parte 2, parte 3. Se o pessoal gostar do assunto aí, vai ser muito bom estar interagindo com vocês e abordando esse tema, tá? Bom, sombras psicológicas, né? As sombras, iluminando as sombras. O que seria esse tema? Que assunto é esse? Que é um outro paradigma que eu venho buscando quebrar também, que as sombras ficou popularmente conhecido como assunto de psicólogo, né? Então as pessoas, isso é coisa de psicólogo, isso é um assunto muito complexo. Não. Desde que o mundo é mundo, já é abordado sobre as sombras, né? Só que de outra forma, numa outra linguagem, com outro nome, com outro contexto, mas estamos falando do mesmo assunto, e é o que a gente vai abordar bastante hoje. E eu queria ver com você também como você observa no seu trabalho, na linha do budismo também, como que é observado sobre as sombras. E é um assunto indispensável porque quando eu comecei essa jornada como terapeuta, eu tive uma identificação muito grande com a HQI, consegui resultados fantásticos em todas as áreas da minha vida. Comecei uma jornada voltada para repassar essas informações e levar esse conhecimento para as pessoas também. E tivemos resultados maravilhosos, tanto pessoal, como também com os nossos alunos e clientes. E uma das questões que eu sempre me perguntava, porque eu sou sempre muito curioso, né? Eu sempre quero saber o porquê de tudo. E esse querer saber o porquê de tudo foi me conduzindo até onde eu cheguei buscando essas respostas. E uma das questões que eu me perguntava bastante, porque quando eu descobri a HTI, é uma técnica relativamente nova, né? O professor Sérgio desenvolveu ela, começou a desenvolver ela em 2008, então relativamente nova. E eu tive uma sintonia muito grande com ela e respondeu várias perguntas que eu vinha me perguntando. E, assim, perfeito até. Quem já conhece, né, pode até falar também, comentar aí. E uma das coisas que eu me perguntava, eu falei assim, tá, HQI, bacana, mas como que o mundo resolvia os seus problemas? A HQI tem essa eficácia, esse objetivo, mas como que o mundo resolvia os seus problemas antes da HQI ser criada? Né? Então era uma questão que eu me perguntava bastante. E quando eu entrei para essa linha do autoconhecimento, outra questão que me intrigava bastante é por que muitas pessoas tinham resultados com algumas coisas e outras não? Porque uma pessoa fazia uma constelação familiar e saía ali com um divisor de água, saía com a vida transformada, e outra falava que aquilo era um teatro. Por que que uma pessoa participava de uma experiência com ayahuasca e tinha um deslumbre da vida e um divisor de águas? Outras falavam que só via uma luzinha piscando. Pessoas que consultavam com psicólogos e transformavam a vida, e outro
né, falava que não tinha muito resultado. Qual que era a diferença por trás disso? Quais eram os fatores em comum de quem tinha resultado e de quem não tinha resultado? Então, isso era uma das perguntas que eu vinha fazendo e fui pesquisando. E uma das respostas que eu encontrei foi as sombras psicológicas, né? As Uhum. sombras, todos os nossos problemas estão por trás das sombras. Quando uma pessoa consegue liberar essa sombra, ela consegue integrá-la à sua psique, é onde ela consegue resolver esse comportamento, seja esse problema, seja essa situação. E as técnicas, as terapias, as metodologias, as ferramentas, algumas práticas até espirituais, são formas de que você libere a sua sombra, que você integre. E quando é utilizada essa ferramenta e a sombra é integrada, é onde a pessoa consegue solução. E quando ela não integra, é onde ela fica patinando. Então, o divisor, o fator em comum que eu encontrei nessa pesquisa foi a sombra. Por isso que eu bato tanto nessa tecla e busco trazer. Por quê? Quando você entra num caminho de autoconhecimento, vai fazer um processo terapêutico, quando você já sabe o que você pode encontrar, você começa a entender como que funciona os bastidores da sua consciência, você vai ter muito mais recurso e não vai ser pego de surpresa. Uma analogia que eu sempre brinco, por exemplo, é um mecânico. Se você está dirigindo um carro na estrada e seu carro dá um problema, o carro de um mecânico que der problema, ele vai ter mais recursos para resolver aquela situação ali do que uma pessoa que não entende nada de mecânica. Então, ou seja, por que para ele vai ser mais fácil? Porque ele entende o funcionamento desse carro. Então, ele vai ter mais recursos. Então, todos nós temos um manual quando a gente compra alguma coisa, mas quando a gente nasce, nós não recebemos um manual de como funciona o meio que estamos inseridos, e a física quântica hoje está aí para isso, é como se fosse um manual para entendermos a realidade do meio qual estamos inseridos, e assuntos como a psicologia, como as sombras psicológicas, são formas de entendermos os nossos mecanismos internos, como que nós funcionamos, para quando esse aparelho, esse corpo físico apresenta algum defeito, nós conseguimos, né, ter algum recurso, entender melhor o que está por trás dele. E as sombras é como se fosse um manual de como que entende a nossa psique. Então é um assunto que não é um assunto só para psicólogo, né? É um assunto que eu defendo que deve ser discutido no dia a dia, nas escolas, e ser aprofundado e estudado, porque quanto mais você conhecer sobre você mesmo, mais recursos você vai ter para resolver os seus problemas que vivencia ao longo do dia a dia. E seja qual for a ferramenta ou recurso que você tenha, você vai conseguir um resultado muito mais eficaz. E é o que eu venho buscando trazer em paralelo, trazer essas informações, e tenho observado que os nossos alunos e clientes que acompanham o meu trabalho com as sombras, ou que estudam, ou que já pesquisaram de outra forma, têm uma eficácia e os passos são muito largos em busca dos resultados práticos do dia a dia. Né? Então, uma breve introdução, né, um resuminho de como que cheguei nesse assunto, porque que eu aprecio bastante e gosto muito desse assunto. E aí, antes de passar a palavra para você, é interessante, como eu disse no comecinho aqui, que esse assunto é falado desde que o mundo é mundo, ele vem sendo abordado. Né? Quais outras formas que a sombra é abordada? Nós vivemos na cultura judaico-cristã, né? Por exemplo, Jesus, quando passou 40 dias de tentação no deserto, e depois ele volta transformado e faz a obra dele. Né? O que é esses 40 dias no deserto? É o período onde ele encarou as sombras dele. Né? Essas tentações, é encarar essas sombras. Né? Quantas pessoas, depois de um grande conflito, ela acaba também encontrando, e por isso, justamente por as sombras serem algo reprimido, que eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe também hoje, né? Ser algo que nós jogamos para debaixo do tapete, aquela verdade, aquele conceito, aquela vontade, aquele desejo que é concretado. Se é concretado é porque a pessoa esconde de si mesmo ou do mundo externo. Então, justamente por ser algo negativo, que é muitas das vezes associado com algo sombrio, com algo ruim, com algo negativo. E essa dimensão astral, aonde fica esses padrões de pensamentos, de sentimentos, tudo que está reprimido, muitas das vezes pode ser confundido, então, ou, não falo confundido, mas ter outros nomes, né, onde que as pessoas podem colocar como inferno, como umbral, como reino das sombras. É o quê? É o reino onde que está tudo reprimido, que
está tudo jogado. E justamente a gente normalmente reprime as coisas ruins, por isso que é tão associado com essas figuras negativas, né? Então, uma breve introdução aqui para a gente dar início. Ah, que bacana. Então, eu gosto muito quando o Lama Santen, que é o meu mestre, né, de prática budista, ele diz que todas as experiências elas podem ser clarificadas, né? O que que é ser clarificado? É você jogar a luz da consciência, a luz da lucidez, né, sobre aquilo. Se a gente passa por uma experiência e não clarifica, aquilo vai para a sombra, né? Então, você veja, né, na própria prática espiritual, nós já vemos esse assunto. Foi como você falou, não é uma questão psicológica, né? É uma Uhum. questão do ser humano, que está, né, em diversas áreas que dizem respeito ao ser humano. Então, a meditação, ela, justamente quando nós paramos em silêncio, né, paramos de seguir o blá 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 da mente, é justamente um convite que nós fazemos, né, para nós mesmos, para se mostrar, para, né, se até às vezes as pessoas falam, fazer retiro é muito fácil, eu quero ver ficar aqui no mundo, né? E aí um colega nosso que fez um retiro muito longo, ele disse, você que pensa, porque quando a gente está aqui no mundo, as coisas começam a incomodar, a gente vai no cinema, a gente sai para comer uma pizza. Agora, quando você está em retiro, não tem para onde ir na hora que a coisa Você com a surge. sombra. É, na hora que a coisa surge, você é obrigado a lidar com ela, não tem para onde correr. Mas aí é que é um grande ganho, porque o que você não se permite viver, você não consegue ultrapassar. Então, isso foi assim a conclusão que ele tirou do retiro longo dele, que justamente no dia a dia a gente se entope de trabalho, a gente se ocupa de tudo quanto é jeito, justamente Que para não gera ter, mais repressão, que gera mais justamente, sombra. justamente para não ter tempo de olhar para essas coisas que nos incomodam. E essas coisas, na verdade, não são o bicho de sete cabeças que a gente pensa, né? Elas se tornam um bicho de sete cabeças porque a gente começa a correr delas, a achar que elas são. Mas, na verdade, quando você se propõe, né, como ele falou, a atravessar por dentro daquilo, você vai ver que você tem energia e capacidade, consciência para fazer isso, né? Não tem necessidade de nós nos colocarmos nesse aprisionamento, né? Que acaba virando, porque eu vivo só aqui dentro desse pedacinho, porque daqui eu não saio, senão eu vou encarar coisas que eu não quero, né? Na verdade, a nossa consciência, a nossa verdadeira natureza, ela é muito mais ampla do que isso tudo. Então, e o que seria clarificar? Seria simplesmente jogar luz mesmo, né? Jogar a luz da consciência, jogar o nosso. Olhar aquilo de uma maneira mais ampla, de modo que nós possamos acolher aquilo, né? E não rejeitar e achar que aquilo está fora da minha capacidade, daí eu rejeito, mas a questão é que o rejeitar não faz desaparecer, né? Pelo contrário, aquilo fica lá super vivo e até Uhum. comandando a nossa vida de certa forma. E aí a gente fica nesse corre, corre, foge, foge, né? Até que chega uma hora, o universo, que é um grande oceano de amor e compaixão, ele vai agindo pela compaixão amorosa. Mas aí chega uma hora,
né, pela compaixão amorosa não vai. Então, aparece o mestre irado. Então, nós vamos ter que resolver isso, né, como a gente faz com o filho. Né? Eu me lembro uma vez, o filhinho do meu primo tinha um cachorro enorme na casa da minha tia e ele queria ir lá brincar com o cachorro. E o cachorro ia machucar ele de forma grave. E aí o meu primo falou, não, não vai, não vai, é perigoso. E ele teimando e teimando. E daqui a pouco meu primo falou, não, você não vai de jeito nenhum, é que eu te prendo aqui dentro desse quarto, que eu te dei uma palmada. Então, às vezes, a gente tem que ser um mestre irado, né? Com os nossos filhos, nós fazemos isso. E é para o bem deles, né? E muitas vezes nós conseguimos realmente que eles despertem, né? Ou realmente conseguimos protegê-los. Então, aí que vem uma doença grave, né? um acidente, uma coisa dramática, né? Que vai nos obrigar a parar e atravessar ali, né? Porque o que você não se permite viver, você não consegue ultrapassar. E aí você fica correndo daquilo e aquilo correndo atrás de você. E até que uma Exatamente. hora você fala, ok, vou me permitir atravessar No por isso. universo, No universo não existe lixeira cósmica. Então, Uhum, aquilo que nós rejeitamos, que nós escondemos de nós mesmos, o que não aceitamos, seja um sentimento, seja uma verdade, seja uma situação, esses assuntos que nós buscamos, né? Alguém colocou até no comentário aqui a distração, né? Que nós buscamos uhum, essas distrações. Todos esses assuntos, não existe lixeira cósmica. Não tem como jogar um concreto em cima, isso gera uma falsa sensação de resolvido. Só que uhum, justamente por não ter uma lixeira cósmica, isso está ali. Está ali aonde? Dentro da própria pessoa. E tudo que uhum, aquilo que é reprimido tente aumentar. Tenta represar o fluxo de um uhum, rio. O que vai acontecer? Por um tempo vai gerar aquela falsa sensação, ó, consegui represar. Essa água tem que ir para algum lugar, ela vai vazar em algum lugar. Por isso que os problemas reprimidos, eles tendem a vazar em outra área da vida. Aquela uhum, situação do relacionamento lá atrás mal resolvido, se você não resolveu, ela vai vazar. Seja no seu próximo relacionamento, seja no relacionamento com seu filho, seja no seu relacionamento com o trabalho, seja no financeiro, seja uma doença, seja qualquer que for o problema. Uma hora vai vazar. Então, reprimir não resolve nada, gera essa falsa sensação de solução e uhum, tende a adiar e aumentar o problema. Experimenta reprimir um desejo. Amanhã ele vai estar vezes 2. Reprime ele de novo. Vai estar vezes 3, vezes 4, vezes 5. E até onde vai conseguir segurar isso? E quando ele manifesta, aí a pessoa já perdeu até a própria identidade, ela nem se reconhece. Por isso que muitas das vezes a sombra ela é confundida até com uma terceira pessoa, muitas das vezes até com uma possessão. Mas não uhum, necessariamente seja uma terceira consciência dentro daquele corpo. Pode ser uma personalidade que ela reprimiu por tantos anos, que se distanciou uhum. tanto da identidade dela, que ela já nem se reconhece mais. Ela até acha que é uma outra pessoa. Quem aqui já passou por uma ressaca moral? Nossa, eu não acredito que eu falei besteira. Não acredito que eu fiz isso. Coisas que a pessoa não faz em sã consciência. Essas atitudes, o que? São ações de uma sombra, de uma personalidade que se manifestou em um determinado momento, quando o ego baixou a guarda. E é por isso que existem, então, as culpas, ressacas morais. Por isso que fala que o bêbado ele é sincero. Quando a pessoa insere uma grande quantidade de álcool, o que ela vai fazer? Ela vai adormecer a parte consciente. Quando ela Uhum. adormece a parte consciente, quem que aparece? O inconsciente. Né? E aí ela faz aquilo que ela não teria coragem de fazer antes. Então, quem que agiu ali? São as sombras. Outra Uhum. forma de manifestação, os sonhos. Quando a pessoa vai dormir, o que ela tem que fazer para dormir? Baixar a atividade mental, irracional. Ou seja, abaixou o ego, para poder Uhum. conseguir estar num estado de tranquilidade, onde ela vai conseguir adormecer. Baixou o estado de vigília, quem que vem? As sombras. Por isso É. que os pesadelos, né, muitas das vezes são aí aterrorizantes. A pessoa faz Uhum. algo no sonho que ela não teve coragem de fazer no mundo físico. Muitas das vezes são até Uhum. representativos. Por que isso acontece? São manifestações dessa personalidade reprimida. Ou ela manifesta num sonho, ou ela manifesta num momento de embriaguez, ou de um uso de algum entorpecente, ou numa cochilada do ego, que são os famosos Uhum. atos falhos. Então é onde a pessoa tem essas atitudes e é onde ela entra em conflito consigo mesma.
Então, toda vez que é instalado um dilema, é onde está instalado um problema. Quando acontece um evento na sua vida e você assimilou ele com todas as suas personas, as suas personalidades, é onde dificilmente você irá colher um problema lá na frente. Mas se caiu no dilema, já dividiu a personalidade. Dividiu a personalidade, uma parte vai assumir o volante, a outra vai ficar insatisfeita com isso. Um exemplo: os pais se separaram na infância, né? Então, ali a criança... Por que que a maioria dos problemas acontecem na infância? A maioria das sombras são a famosa criança interior ferida. Quem que é a criança interior ferida? É a sombra. E por isso, nasce também uma sombra como adulto. Só que a maioria delas acontece na primeira ou na segunda infância. Por quê? Que é aquilo que eu falei. O problema vai nascer quando nasce um dilema. E o dilema vai nascer quando você tem menos capacidade de avaliar uma informação. Como adultos, nós já temos mais capacidade, de acordo com o que nós estudamos, conselhos que ouvimos, curso, terapia, a própria história de vida. Você já tem mais habilidade para lidar com a situação. Uma ou outra, você acaba caindo no dilema. Mas uma criança, ela tem poucos dados para avaliar uma informação. Então, é onde que a maioria dos dilemas são instalados. Então, uma criança, por exemplo, que vê o pai reclamando da bagunça que ela fez em casa. E aí, num belo dia, ela chega da escola, o pai juntou as coisas e foi embora. Separou. Aquele momento ali, ela pode dividir a personalidade dela. Ela vai buscar, de acordo com os recursos que ela tem aí dentro, para justificar aquele evento. Quando ela não chega numa conclusão, ela vai buscar deduções com o que ela tem. E essas deduções, quando caem no dilema, onde nasce uma sombra. Então, se nesse evento, por exemplo, ela fala assim, eu fazia bagunça, agora meu pai está indo embora, então eu sou culpado pela separação dos meus pais. Estou trazendo um exemplo aqui bem superficial, que por mais superficial que seja, é muito comum, e não é absurdo nenhuma criança deduzir isso, tá? E, trazendo exemplo, pode ser outras justificativas que ela pode encontrar. A partir do momento que ela fala ali, eu sou culpada pela separação dos meus pais, já caiu no dilema. Uma parte vai se sentir culpada e a outra vai falar assim, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma criança. Isso é coisa de adulto resolver. Caiu no dilema. Ora ela se culpa, ora ela se sente injustiçada. Caiu no dilema. Esse dilema mal resolvido, uma vai ficar tentando ganhar no grito com ela lá dentro. Ó, tá vendo? A mamãe tá passando dificuldade, mas você também é culpada. Lá, papai foi embora. Aí a outra já vai assumir o volante e fala assim, não, mas ele foi embora porque quis. A outra, não, mas eu fiz a bagunça. Já começa um ruído interno. Enquanto ela ficar nesse dilema, uma dessas partes vai ganhar no grito. Vamos supor que, normalmente, a parte racional vai jogar concreto nessa parte que se sentiu culpa pela separação dos pais e ela vai entender justificativas racionais, que podem estar certa ou errada, isso não faz juízo de certo ou errado, e ela vai achar que, não, eu não tive culpa nenhum, problema nenhum com essa separação. Mas ela jogou um monte de concreto na parte que se sentiu culpada. Essa parte vira uma sombra e vai ficar assistindo as escolhas que as outras personalidades vão fazendo ao longo da vida. Você acha que essa personalidade que sentiu culpa em ter separado os pais vai ficar feliz em ver esse corpo físico manifestando uma prosperidade no relacionamento? Não vai de jeito nenhum. Aí essa sombra, a hora que ela tiver oportunidade, ela se manifesta e sabota um relacionamento. E aí ela vai ficar com ciúme, aí ela vai criticar o relacionamento, aí ela vai trair, ou vai escolher aquele que trai. Ela vai fazer algum desses recursos para sabotar esse relacionamento. E aí, enquanto ela... É como se fosse um pedido de socorro. E aí a parte interna que vê tudo isso, e aí começa aquele conflito e a situação não é resolvida enquanto essa criança interior não entende que ela não teve culpa naquele momento. E as outras personalidades que estão ali, pare de julgá-la por ter sabotado os relacionamentos interiores. Entende o sofrimento dela e ela é integrada. Não é nem essa assumiu o volante, nem a outra. Então, aqui um breve resuminho, só para pincelar até onde vai uma sombra. E da mesma forma que acontece com esse simples movimento, isso acontece com tudo. Financeiro, relacionamento, uma doença, o emprego que foi escolhido, todas as situações acabam entrando. Então, aí é que é a questão das escolhas, né? Que foi um tema de uma live que eu fiz também há umas semanas atrás. As infinitas possibilidades e as nossas escolhas, né? Porque a sombra, ela não só fica lá, como ela faz as escolhas, né? Esse que é o problema. Porque aí é aquela coisa do repetir o padrão.
né? Como você disse, seguindo esse exemplo que você deu, a questão de escolher o companheiro ou escolher a companheira, né? Aí você, né, até na espiritualidade, os mestres falam isso também. Tinha um mestre muito irreverente, assim, que ele brincava, ele falava, eu não sei por que as pessoas se separam e se casam sempre com os mesmos companheiros, então fica onde você já está. Porque, né, essa dificuldade de entender que o que está fora é o que está dentro. Né? Então, aí vem, mais uma vez, o paradigma, né? O paradigma clássico cartesiano, o paradigma quântico, porque o paradigma clássico cartesiano ele vai trazer essa crença, né? De que o mundo é externo, de que as coisas acontecem independente do observador, independente da minha estrutura interna, né? Que é exatamente o que o Buda ensinou também há 26 séculos atrás, é que não é isso. Né? Então, a física quântica ela fala hoje, 26 séculos depois, o que os grandes mestres iluminados já falavam há muito, muito tempo. Né? Que, na verdade, o universo é um processo de relação. Eu construo a minha realidade à medida que eu vou me relacionando com as coisas. E essas escolhas inconscientes, elas fazem parte dessa construção da realidade. Então, e por isso os mestres têm tanta compaixão, porque eles nos veem presos a um ciclo de sofrimento onde nós não enxergamos a porta de saída. Porque a porta de saída está justamente nesse mergulho no mundo interno. Né? Por isso a psicoterapia ela anda de mão dada com o caminho espiritual, na verdade. Né? E quem está fazendo as escolhas, né? Como você falou, um ponto importante. A nossa vida é uma sucessão de momentos. E esses momentos futuros existem como infinitas probabilidades em um mundo quântico. A nossa escolha entra na jogada e nós vamos vivenciar como realidade uma dessas escolhas que nós vamos fazer. E com base em que estamos escolhendo? Quem que está fazendo a escolha? O ego, a sombra ou a essência? Quando as escolhas são embasadas no sofrimento ou com alguma conotação negativa, a probabilidade de vivenciar uma realidade em desequilíbrio é muito maior. Por isso que quanto mais equilibrados estivermos internamente, quanto mais assimilarmos todas as nossas personalidades internas, nós vamos fazer escolhas coerentes. Porque senão começa essa briga interna. Uma parte que é uma coisa, a outra personalidade que é outra. Porque aí é um tema também que eu gosto de explorar muito nas lives. É um outro paradigma, né? As pessoas, a maioria delas, acreditam que dentro desse corpo físico, né, existe apenas uma consciência, uma personalidade. Né? Existe uma consciência emaranhada com todas as outras consciências, e essa única consciência, ela existe várias personalidades. Então, aqui dentro não existe só um Henrique pilotando esse corpo, né, como o Mário Jorge disse, o avatar. Esse avatar Henrique, não existe uma personalidade Henrique aqui dentro. Existem várias personalidades Henrique. Então, tem o Henrique terapeuta, tem o Henrique professor, tem o Henrique, a personalidade com 5 anos de idade, com 8, ou a personalidade que joga um futebol no final de semana. Então, ao longo do dia, nós vamos alternando as personalidades que nós vamos interagindo e cada um tem a sua funcionabilidade para aquele momento. Imagina a personalidade Henrique de 5 anos aqui fazendo essa live. Não ia dar, né? A personalidade do Henrique professor e terapeuta no futebol do final de semana. Pessoal, você chutou essa bola aí porque você está com um trauma assim, assim, assado. Isso aí você não tocou para aquele cara ali porque ele parece um irmão seu, você está emaranhando com os traumas e tal. Olha que chato que ia ficar a partida. Né? Ou seja, tem que estar ali uma personalidade extrovertida. Ali não é o momento de fazer terapia. Então, existem várias personalidades. Algumas que são úteis, os momentos. Só que nós temos várias, né? Por esse simples exemplo que eu trouxe aqui, acredito que o pessoal já deve ter linkado aí já que tipo de personalidade que já reprimiu lá atrás. Então já deu para ver que tem várias. E quando essas entram na jogada, é aonde que está armada a confusão. Eu sempre uso o exemplo do ônibus. Um ônibus tem um volante.
Agora imagina um ônibus com 80 motoristas lá dentro. Um quer virar para a esquerda, outro quer virar para a direita, outro quer ir a 200 por hora, outro não quer ir para lugar nenhum, quer ficar parado. Olha a confusão que vai estar dentro desse ônibus. Um vai assumir o volante, que é o ego, que vai estar ali com o estado de vigília, vai dar porrada nos outros que estiverem tentando dirigir, ele vai conduzir o ônibus. Mas a hora que ele achar que ele está no controle, ele tem uma cochilada, ele baixar a guarda, vem outra pessoa ali, puxa o volante, vira para a esquerda, a hora que ele já assusta, nossa, fiz besteira, subi no meio-fio. E nisso o ônibus está andando, tá batendo. Imagina quem está olhando de fora. O ônibus está subindo no meio-fio, está dando ré, tem hora que vai para frente, tem hora que abre a porta, tem hora que dá ré, tem hora que bate, o ônibus vai amassar todo, vai virar uma confusão e vai deteriorar o ônibus. Não é assim? Isso acontece com o nosso corpo físico. É só as pessoas olharem. Como que está o dilema? Todas as personalidades estão em comum acordo aí dentro? Você está satisfeito no relacionamento que você está, com a quantidade de dinheiro que você ganha, com o peso que você tem, com a cor do seu cabelo, com o relacionamento, com a área profissional? Quem escolheu? Se todas as personalidades estiverem de acordo, é onde você tem a maior, ou pelo menos a maior parte dessas personalidades, é onde que você consegue colher resultados mais equilibrados. Se tiver uma desarmonia interna, seja por qual for o motivo, é aonde que a pessoa tende a vivenciar os desequilíbrios e os conflitos estão armados. Olha, é incrível, né? E como é importante nós sabermos, né, disso tudo, porque a gente só consegue ultrapassar alguma questão quando nós vemos a questão, né? Porque o grande problema é a gente, isso está atuando na nossa vida e a gente nem sabe que é o que nós podemos ver nessas, até nessas ilusões de ótica, né? Como às vezes tem duas coisas ali, você só vê uma, não vê a outra. E aí, às vezes, a pessoa fica chocada, fala, nossa, mas tinha isso ali também, eu não vi. Aí a pessoa pensa, nossa, mas e no meu dia a dia, né? Nossa, o que será que eu deixo de ver no meu... Porque aqui no final você mostra, né? Ó, tinha essa imagem, essa. Ela falou, mas e no dia a dia que não tem ninguém para mostrar, né? Quanta coisa que eu estou deixando de ver, não estou nem percebendo que eu deixei de ver. A pessoa sai assim até meio preocupada, né, com isso. Mas aí é que tá, na verdade, basta criar esse observador, né? Então, aí vem a física quântica mais uma vez, né? A questão do objeto e observador, né? Objeto e observador surgem juntos. Se não tem o observador, não tem o objeto. Se não tem o objeto, também não tem o observador. Então, isso é uma coisa que dá um nó na nossa cabeça também, porque nós fomos educados que o objeto está lá, independente do observador. Né? E, na verdade, não é assim. Uma maneira fácil da gente ver isso é você pegar uma situação que acontece e ver como cada um vê aquilo de uma maneira totalmente diferente. Né? Você tem um grupo de estudo, chega um aluno novo, no final da aula, esse aluno vai embora, as pessoas comendo, nossa, você viu a pessoa nova que chegou, tão simpática, né? Aí a outra vai falar, ai, nossa, achei tão antipático, detestei aquela pessoa. E aí o outro vai falar, ué, chegou a pessoa nova, eu nem vi. Então, né, você vê, para ter o objeto tem que ter o observador. Então, através da nossa... do nosso mundo interno, né, nós estamos co-construindo a nossa realidade. Só que a gente não se dá nem conta disso, né? Então... Você falou um ponto importantíssimo, porque se você perguntar na rua, todo mundo quer resultado. Todo mundo quer, e muita gente está correndo atrás, tem muita gente suando para poder conseguir os resultados, e no final fica com aquela sensação de que lutou e não fez nada. Por que isso acontece? Porque estão procurando onde não perderam. Estão procurando nas distrações. Imagina você procurar a chave da sua casa. E aí você fala, cadê a chave? Não, mas eu já procurei, eu estou desde 7 horas da manhã procurando a chave. Mas você está procurando aonde? Lá na padaria. Você foi na padaria hoje? Não, eu fui na farmácia. Ou seja, está procurando aonde não perdeu. E ela está gastando um esforço lá na padaria para poder procurar, porque ela está arrastando os móveis, está perdendo tempo, está gastando tempo,
né, está impondo uma energia, uma disposição ali, Mas é ela que a está gente cansada. procura onde a gente sabe procurar, né? Por isso que a live é importante, que Exatamente. a Nath falou aqui, né? Que live incrível e necessária, mas é isso, Nath, é assim, a nossa motivação é justamente essa. Trazer luz Exatamente. a esse tema em primeiro lugar, né? Porque tem até Uhum. uma historinha muito divertida, né? Que ó, justamente do rapaz que estava procurando a chave de casa, desesperado, aí chega o outro, né? E fala, nossa, o que aconteceu? Ele fala, não, estou aqui desesperado procurando a chave da minha casa. E ele estava tão desesperado que o outro começa a ajudar ele. E eles estavam assim, debaixo de um poste, procurando, e depois de meia hora o outro fala, mas você tem certeza que você perdeu sua chave aqui? Nós já reviramos tudo. Ele fala, não, na verdade eu perdi ela lá embaixo, mas lá embaixo está escuro, então eu estou procurando aqui debaixo do poste. Perfeito. E isso acontece na nossa vida, né? A gente dá risada, né? Porque é uma história É. engraçada, mas isso acontece na vida. As pessoas estão procurando soluções aonde não perderam, Aonde a ou nossa estão nas cultura, distrações. a nossa mídia, né, que Uhum. tem todo um interesse de manipulação, todo um interesse de controle, todo o interesse de transformar a gente em massa de manobra, né? Daí Uhum. ele, aí, não, compre, 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 né? E viaje, 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 né? Não que, pô, viajar é maravilhoso, mas você não tem que ficar angustiado por causa disso, né? Você não tem que se endividar todo, né? Assim, as coisas a gente aproveita muito mais quando a gente faz por liberdade, não por aprisionamento, né? Porque eu acho que eu Enquanto a preciso. pessoa, enquanto a pessoa se ocupa com o problema, ela não se ocupa com a solução. E é por isso Exatamente. que a engenharia do consentimento é tão direcionada para as falsas soluções, o entretenimento, as distrações, aonde a pessoa então não põe o foco, põe mais repressão, aumenta o problema, gasta mais tempo procurando onde não perdeu, fica vulnerável às sugestões, às autossugestões impostas por quem entende desse assunto, né? E aí é onde a pessoa acaba sendo manipulada, né? E gasta todos esses recursos da vida ali fazendo aquilo que a essência gostaria de fazer outra coisa, né? E aí ela não consegue impor em prática o que a essência dela gostaria de fazer. E aí isso vai gerando um desgaste enorme, tremendo interno, uma frustração tremenda, e onde nós temos aí pessoas chegando em determinada idade com um nível altíssimo de frustração, de depressão, de perda do sentido da vida, né? Entregando os pontos, a gente vê como que o índice de atentados contra a vida é altíssimo. Isso tudo são consequências desses desdobramentos. Por isso que é um assunto importantíssimo, né, que tem que ser colocado em pauta, sim, principalmente para quem quer resultados, né, para quem deseja os resultados. Porque senão ela vai ficar procurando aonde não perdeu, vai gerar essa falsa sensação de que lutou, que fez e que não conseguiu, e vai ficando cada vez mais saturada. E quando ela encontra uma oportunidade na frente dela, que ela pode sim conseguir os resultados, ela já está cansada, quer passar a vida toda lutando, e aí ela já tem pouca energia para empregar naquilo. Muitos desistem no caminho, por isso que poucos vão persistindo. Por isso, a luta intensa aqui, nossa, né, de trazer, né, esse conhecimento a público, para trazer para as pessoas que essa oportunidade existe e que está disponível. Terapia está aí para isso, autoconhecimento está aí para isso. Então, temos recursos, estamos numa época maravilhosa onde nós estamos tendo essa oportunidade. Olha, você vê, agora na hora do almoço, olha a audiência incrível que a gente está tendo aqui. Até fiquei surpreso, né, na parte da manhã, está com a audiência aqui bacana. É, Então, olha quantas pessoas estão interessadas, quantas pessoas estão buscando, e essa oportunidade de falar aqui para essas pessoas. Então, é um momento maravilhoso que nós estamos tendo, né? Tanto é, conhecimento, a união de tanta sabedoria, e hoje tudo está aí, né? Disponível, tá tudo disponível. quebrando esses paradigmas, esse entendimento de como funciona o meio que estamos inseridos, esses tabus de que assunto de sombra é coisa para psicólogo, que terapia é coisa de doido, que física quântica é coisa de doido. Não, a gente está vendo aí como que é essencial, e as pessoas que já estão trilhando esse caminho e já estão pondo em prática o que estão aprendendo, estão aí conseguindo resultados maravilhosos, né? Uhum, exatamente. Sei lá, nossa, eu acho que a nossa humanidade nunca esteve tão doente, né?
O Uhum. suicídio, a depressão, a ansiedade. Já é, o pessoal fica, será que vai ter outra pandemia? Já estamos vivendo uma pandemia. Só que é uma pandemia silenciosa, né? É uma pandemia da Sim. doença do ser, né? Uma doença é, que não está nesse paradigma clássico, né? Cartesiano. Por isso eu pauto o meu trabalho, né? Nessa mudança de paradigma, porque quando a gente conseguir se libertar desse paradigma clássico, cartesiano, que acredita na matéria, no mundo que existe, independente do observador, onde a única coisa que sobra para mim é o papel de vítima. E a própria ciência não fala mais isso. E vamos atualizar com a ciência do século XXI. Você pegar aqui, ó, livro de física quântica, livros usados nas universidades, não é mais essa noção de universo. Aí as pessoas vão falar, mas tem físico que fala que esse negócio de observador na física quântica não tem nada a ver, porque tem físico que não estuda física quântica, que não gosta de física quântica, porque a sombra dele está lá tão carregada e ele está fazendo tanta força para não olhar para a sombra dele, que a hora que vem a física quântica mostrando que a física quântica é a linguagem do século XXI para falar da espiritualidade, mostrando que quando nós falamos de universo, de partícula subatômica, que quando nós vamos no cerne da matéria, o que nós encontramos é a espiritualidade, não a matéria. Lógico que não é todo cientista que quer isso, que quer olhar para isso, que quer trabalhar com isso. Mas os físicos que realmente trabalham com a teoria quântica, mesmo os que estão hoje ainda dentro do mundo acadêmico, eles vão falar, sim, que o universo não é esse universo feito de matéria. Que por mais que a academia rejeite ainda a questão da consciência, do observador, eles admitem que alguma coisa sutil está por trás disso aí e que não cabe no paradigma clássico cartesiano. Né? Vai Uhum. precisar E olha que desse salto maravilhoso isso que quântico você de falou. consciência. Um exemplo da sombra atuando nessa questão da mudança de paradigma. Uhum. Claro que existem vários outros motivos, né? Mas trazendo no nosso contexto do assunto de hoje, né? Das sombras, que existe a sombra pessoal. Gente, a sombra é um assunto enorme, né? Que dá para a gente falar aqui até amanhã e ainda vai faltar tempo. Depois até fica de dica que o pessoal quiser aprofundar. No meu canal do YouTube tem muito conteúdo sobre sombras, tá no meu perfil do Instagram também. Tem várias aulas que eu fiz sobre sombra, sombra pessoal, sombra familiar, sombra coletiva. E aí um exemplo, por que eu estou falando isso? Você falou um gancho aí interessante. A sombra que está por trás desse paradigma. A física quântica, ela vem quebrando uma visão materialista, né, que é que você faz um trabalho maravilhoso, quebrando esse paradigma, trazendo essa conscientização para as pessoas, que a visão clássica é o quê? A ideia de separação. Eu estou aqui, o outro está ali. Então, isso justifica fazer o mal para o outro. A Uhum. física quântica ela traz a ideia de integração, de fazermos parte de um sistema maior, onde todos fazemos parte de um sistema maior. Então, qual que é a conclusão resumida, né? Se todos estamos conectados, todos nós somos um. Se eu faço mal para alguém, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Então, não justifica mais fazer mal para o próximo, É. mas não por uma questão de ser bonzinho, até por questão de inteligência. Se você Uhum. faz mal para alguém, você está fazendo mal para si mesmo. Então, a conclusão no frigir dos ovos que a física quântica vai trazer é essa. Só que aí um cientista, por exemplo, chegou a essa conclusão, qual que é o próximo passo? Eu vou ter que amar o próximo. Se Uhum. todos somos um, eu vou ter que amar o próximo, vou ter que amar a mim mesmo. Agora, qual que é o conceito de amor desse cientista? Será que ele foi amado pelos pais? Será que ele se sentiu amado pelo pai, pela mãe, pelo relacionamento? Qual a conotação de amor que ele tem? Então, quando ele vai para a academia e ele vê lá física quântica, eu vou ter que amar o próximo, eu nunca fui amado, e eu tenho medo de não ser amado de novo e sofrer, eu vou revoltar essa teoria aqui, e isso aqui é besteira. Ou seja, É. está reprimindo o sofrimento. Sombra. Né? É. Então, olha até onde vai uma sombra, até onde vai uma repressão e quais são as consequências que ela implicam. Então, É. sombra está por trás de tudo. De Percebe? tudo. Até na É. manutenção de um paradigma tem É. sombra e tem questões pessoais por trás disso.
É isso aí. Henrique, infelizmente já deu o horário, eu tenho um compromisso agora, 1 hora, não posso me atrasar. Mas agradeço demais as pessoas que estiveram aqui conosco. A live fica gravada, vai ficar no meu perfil, vai ficar no do Henrique também, que na hora de salvar aqui eu coloco para você. Depois também vai para o YouTube. Clica aí no aviãozinho, manda essa live para 10 amigos, aleatório, não tem problema. Pega lá 10 amigos e encaminha, porque a sincronicidade vai saber mandar, encaminhar isso aí para quem precisa receber, né? Mas vamos Perfeito. divulgar, vamos fazer a nossa parte, né? Eu e o Henrique estamos aqui doando o nosso tempo pela nossa visão de perceber a importância disso, né? Então, vamos todo mundo junto participar desse movimento. Não só eu e o Henrique que estamos aqui compartilhando, mas vocês também vão entrar nesse movimento de expandir lucidez, porque tudo que a gente dá retorna. Então, vamos espalhar o que é bom, né, gente? Muito Sim. obrigada. Gratidão. Olha, obrigada pelos comentários aí. Não deu para ler todos, porque senão interrompe a fala, né? Interrompe o raciocínio. Uhum. Mas eu li todos os comentários aqui, o Henrique também leu. E chama a gente no direct, escreva no comentário da live, que a gente vai mantendo contato com vocês. Pode fechar aí, Henrique. Gratidão pelo carinho de todos, pela participação, né? O pessoal aqui que deixou aqui alguma pergunta, talvez não foi respondida, ou tiver alguma dúvida, deixa no comentário lá na gravação. Tivemos uma interação muito bacana aqui, pedi o pessoal para dar essa força para a gente, né? Deixa lá um coraçãozinho, um joia, né? Um comentário, que o algoritmo também vai entender a importância dessa mensagem e vai levar para as outras pessoas também. Então, quem puder deixar esse comentário. Quem gostou do assunto, ó, eu estou super aberto aqui para um bate-papo parte 2, é um tema que eu aprecio bastante. Se vocês gostaram, quiserem uma sequência aí, deixa aí nos comentários, né? Que vai ser um prazer a gente estar voltando Isso nesse aí, assunto. a Tem muito gente material marca já mais um gravado. horário. Isso aí. E quem quiser. Oi, desculpa. Não, eu ia falar, a gente marca um outro horário e continua o tema. Pode deixar. Isso, tem muito material gravado. Quem quiser aprofundar, só dá uma olhada lá no nosso perfil, tem muito assunto. No meu também tem sobre as sombras. Quem quiser aprofundar das sombras também, tem um curso no. Quem estiver vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link embaixo. Tá? Quem quiser assistir, é um curso, um treinamento de 6 horas, onde eu falei numa linguagem bem aprofundada sobre as sombras. Tem análise de sombras nos filmes Soul, no filme Beleza Americana. Ficou um treinamento muito legal para quem quiser aprofundar. E tem também, quem quiser aprofundar na interação, também tem no canal do YouTube esses assuntos. Tá? Quem estiver vendo pelo Instagram, na bio do meu Instagram, tem lá também o link para poder acessar o curso. A Eliane tem muito curso bacana também sobre a física quântica também, né, outros assuntos maravilhosos, que ela traz esse trabalho maravilhoso aí de compreensão desse novo paradigma, essa conscientização numa linguagem super simples. O material sobre as sombras também está numa linguagem arroz com feijão, não tem terminologia complicada, complexa, então uma criança dá para assistir, dá para compreender, está bem arroz com feijão. E quem tiver dificuldade em trabalhar as questões pessoais para integrar essa sombra, tem a opção do trabalho com HQI também. Tá? Depois podem me chamar no privado, saber sobre curso, atendimento individual. É sempre um prazer estar podendo contribuir e conduzir com vocês também. Isso Gratidão. aí, gente. Eu só tenho a agradecer. A minha experiência com a HQI foi maravilhosa. Me iluminou aí várias coisinhas que estavam atrapalhando as minhas escolhas conscientes para as infinitas possibilidades, né? Gente, um beijo, até breve. Tchau. Gratidão, até mais.